E a gente volta a falar do incêndio que atinge uma loja de peças para motos no Rio de Janeiro. A repórter Maiara Decotê está no local e tem agora as informações para a gente. Oi, Maiara, qual é a situação de momento por aí? Bom dia. Bom dia para você, Jonathan, para todo mundo que acompanha a gente aqui na Record News. Olha, a situação aqui ainda é bem tensa porque as chamas ainda não foram controladas e são chamas muito grandes. Eu vou mostrar para vocês agora, por exemplo, que olha só, ainda é uma coluna de fumaça bem alta, viu? A gente está aqui no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. Nós estamos mostrando para vocês agora a lateral desse prédio que está sendo incendiado. E olha só como depois de pelo menos 3 ou 4 horas de incêndio, essa fumaça ainda é muito intensa. Por quê? Essa loja de autopeças de motos, ela tem muito material inflamável. Então, segundo o que os funcionários nos contaram aqui, esse incêndio começou no terraço dessa edificação, onde tinham pneus, óleos lubrificantes e uma variedade de materiais inflamáveis, que, claro, fez com que essas chamas fossem muito rapidamente lambendo todo o prédio. E os funcionários também nos contaram que eles começam o trabalho por aqui muito cedo. Então, quando eles perceberam um incêndio por volta de 6h30 da manhã, rapidamente conseguiram sair do prédio. Então, para tranquilizar quem nos assiste, ninguém ficou ferido nesse incêndio, porque todos saíram muito rápido. Mas qual é o grande fator dificultador aqui, Jonathan? Como você pode perceber, nós estamos avançando, mostrando aqui os tantos carros do Corpo de Bombeiros que atuam nesse momento, porque aqui nessa lateral é uma vila de casas, que o muro lá de trás é colado nessa loja de autopeças. Então, esse fogo, ele chegou muito próximo a essas casas. Foi uma grande correria dos moradores para saírem daqui levando animais, levando as crianças, documentos, tudo que era de muito valor para eles. E ainda assim, querendo salvar a própria vida. Então, no início, foi uma correria muito grande. Agora, o que a gente está vendo aqui? O trabalho do Corpo de Bombeiros para tentar resfriar esse foco do incêndio, que foi avançando cada vez mais para trás aqui. A gente lembra você, nós estamos num lugar que ele é esquina com a Avenida Brasil, a maior via expressa aqui da cidade do Rio de Janeiro, e no horário de pico de trânsito. Então, ali uma faixa teve que ser interditada para a ação desses militares. Tem um militar aqui, olha, vou mostrar para vocês agora, no alto de um muro, com a mangueira, tentando combater um dos focos do incêndio ali naquele ponto, que foi onde estava mais intenso. Para você ter ideia, Jonathan, o uso de escada-magiros está sendo necessário aqui nesse incêndio. A gente não consegue mostrar para vocês agora porque é numa área que está isolada, mas a escada-magiros está sendo utilizada. Tem 2 caminhões-pipas aqui com água para poder auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros. São 60 militares de 14 unidades do Corpo de Bombeiros aqui da região que estão atuando nesse incêndio. O teto dessa edificação já colapsou, já desmoronou. Isso até facilita um pouco o trabalho dos bombeiros, que conseguem, como a gente está vendo aquele militar ali, colocar a chama de cima para baixo e aí já ir se misturando essa chama de resfriamento com a chama intensa do foco que continua. Aqui, mais um pouco para a nossa direita, ainda tem um foco de incêndio muito grande e esse acesso onde está acontecendo o incêndio, Jonathan, ele é um fator que dificulta um pouco o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque, por exemplo, essa casa aqui da frente, que a gente está vendo esse muro cinza, ela teve que ser invadida, portão arrombado pelos militares, para que eles conseguissem acessar por ali o mais próximo, seguro, né, mas o mais próximo possível, para que eles pudessem combater essas chamas. Então é um trabalho muito grande. Segundo o que o porta-voz do Corpo de Bombeiros contou pra gente, pelo menos aí faltam mais umas 4 a 6 horas de trabalho para que eles possam considerar esse incêndio como terminado. Não terminou. Então, essa coluna de fumaça que a gente está vendo aqui, ela já é observada de diversos bairros aqui do entorno de Ramos. Tem bairros até da Zona Oeste que conseguem ver essa coluna de fumaça. Por isso também os bombeiros estão atuando aqui com drones, porque assim eles conseguem mapear com mais facilidade os pontos, os focos do incêndio que precisam ser combatidos aqui. Então é um trabalho que não tem hora para acabar. Eles ainda estão tentando combater essas chamas, mas por sorte ninguém ficou ferido por aqui. A rua completamente tomada por carros do Corpo de Bombeiros. A gente vê aqui também que tem a circulação de pessoas que ainda andam por aqui, porque é uma área residencial, mas que também tem empresas, como essa loja de autopeças, e muita gente chega aqui e fica assustada sem saber muito para onde ir. Também já tem por aqui a presença da
Defesa Civil. Eles estão avaliando os riscos dessas edificações do entorno. Ainda não tem nenhuma casa condenada por conta desse incêndio, só os moradores muito assustados, mas uma garagem que foi um pouco atingida, um muro de trás também, nenhuma casa foi incendiada e um dos maiores empenhos dos militares aqui agora, Jonathan, é justamente para que isso não aconteça, para que esse fogo ele fique concentrado apenas na loja onde ele começou. Então a gente está vendo aí, olha, esse bombeiro que veio da escada Magiros, subiu ali e está combatendo um dos maiores focos desse incêndio nesse momento. Por aqui, posso falar para você que de onde nós estamos, nós não sentimos cheiro de fumaça, porque a gente está numa distância de segurança muito boa. Hoje é um dia bem nublado aqui no Rio de Janeiro, ainda não choveu, mas vai chover, mas está ventando um pouco. Está abafado e ventando, então isso ajuda para que a gente consiga fazer essa cobertura sem sentir esse cheiro forte de fumaça, viu? Mas aqui o clima ainda é de muita tensão, porque as chamas ainda estão muito intensas. Os bombeiros, os 60 militares, estão aqui atuando em 3 frentes diferentes para tentar chegar com mais rapidez possível no foco desse incêndio. São muitos materiais inflamáveis, então é um trabalho que não tem hora para acabar e que a gente está vendo muito empenho aqui para poder terminar com tudo isso. Os moradores dessas casas aqui que circulam o prédio, eles estão isolados ali numa outra parte da rua, aguardando ansiosamente que esse trabalho acabe, muito nervosos. Enfim, é um incêndio de grandes proporções que atingiu essa loja de autopeça aqui no Rio de Janeiro e que, por enquanto, como a gente está vendo, ainda tem um trabalho muito intenso do Corpo de Bombeiros aqui para tentar combater essas chamas. Jonathan, eu volto com você. Mayara, sabe que eu estou acompanhando você desde cedo, trazendo as informações aqui para a gente, também para a Record. E, se eu não me engano, a gente tem uma escola muito próxima de onde pegou fogo essa loja que vende peças para motocicletas, não é? Escola. Temos sim. É uma escola técnica que ela funciona também com ensino médio e, claro, não abriu as portas na manhã de hoje porque justamente ela é muro com muro, parede com parede dessa loja de autopeça de moto. Inclusive, o bombeiro falou pra gente que eles perceberam agora há pouco que teve um foco do incêndio que chegou muito próximo a esse muro que divide as duas lojas. Então, eles estavam se empenhando para que esse foco fosse finalizado e não invadisse essa escola. Eles demoraram um pouco, inclusive, Jonathan, para conseguir entrar na escola, para conseguir ter um acesso melhor para combater, mas essa era uma das grandes preocupações, né? Porque foi justamente no horário em que começariam as aulas no dia de hoje. E claro que por conta do incêndio, o colégio também avisou rapidamente para os alunos. Esse dia na escola não começou, nem vai começar, mas por sorte também num horário em que os alunos não tinham chegado até aqui. Mayara Decoté, obrigado pelas suas informações ao vivo do Rio de Janeiro. É claro que ao longo do dia a gente segue acompanhando, não é, os desdobramentos desse trabalho dos bombeiros que tentam controlar esse incêndio de grandes proporções que começou nessa loja que vende peças para motocicletas no bairro de Ramos. A gente volta a falar disso ainda hoje aqui na Record News.